tiver algum coração, Pai amado, necessitado de ouvir a sua palavra, que nessa noite está cheio do seu Espírito, é que nós pedimos a Ti e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Obrigado. Obrigado, presbítero, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números. Aleluia. Livro de Números, o seu capítulo 23. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Livros de Números, um dos livros do Pentateuco, do seu capítulo 23, do seu verso 19. Quem já sentiu a presença de Deus até esse presente momento, pode abrir a tua boca e glorificar, porque Deus está nesta casa. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos procuram, o livro de Números, que está no começo da Bíblia, é um dos 5 primeiros livros. Enquanto os irmãos acham ali Números capítulo 23, eu já quero estender os meus agradecimentos a esta casa, né, que me recebe sempre com alegria, a qual eu já fiz parte do corpo de obreiros desta casa. Não vou citar os nomes de todos para não tomar muito tempo. Gostaria apenas aqui de citar o nome do Caco e da Ana Lúcia, que são nossos padrinhos de casamento, qual nós temos um carinho muito grande por vocês. Muito obrigado, né, pela amizade de vocês, a todos os irmãos cooperadores, a todos os obreiros desta casa. Gostaria de agradecer a minha tia que está aqui presente, junto com o Eliseu. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A todos vocês que estão aqui presentes, você não veio aqui à toa, você veio porque Deus te trouxe a esta casa nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Quero agradecer à missionária Andréia, ao Igor, que vieram me acompanhando debaixo da bênção do nosso pastor, estando aqui. Minha esposa amada, que sempre me acompanha, é minha auxiliadora, está sempre ao meu lado. Aleluia. Obrigado, amor. E o pastor Zelito, missionária Flávia, muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe e prospere o ministério de vocês grandemente, em nome de Jesus. Livro de Números, seu capítulo 23, o verso 19, diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Louvado, exaltado o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, permaneça de pé. Vamos fazer mais uma rápida oração. Pai amado, Deus queridos, estamos aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Senhor meu Deus. Eu bem sei, ó Pai, que Tu não depende de mim para nada, Senhor. Tu és soberano, Tu és grande, poderoso, Senhor, majestoso, lindo, infinito, Senhor meu Deus. Toda a glória pertence a Ti, Senhor. Mas nesse momento, Senhor, eu tenho pedidos a Te fazer, Senhor meu Deus. Se por acaso há pessoas aqui, Senhor meu Deus, que estão com as mentes cativas por Satanás, que neste momento eu ordeno a todos os demônios que soltem essas mentes e saiam desta casa em nome do Senhor Jesus, para que possam receber a Tua boa e poderosa palavra, Senhor. Deus amado, Deus querido, vem enchendo os corações com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que cada um de nós possa sair daqui mais crente, mais feliz em Ti, Senhor meu Deus, ciente das Tuas promessas na nossa vida. Pai amado, Pai querido, rasga o céu, Senhor, despeja da Tua glória neste momento, Senhor meu Deus. Faz, Senhor meu Deus, o Teu agir em nosso meio, despeja de uma unção diferente, Senhor, para que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo e dos dons que Tu prometeste à Tua igreja, Senhor. Renova aqueles que já falavam em línguas, Senhor meu Deus, batiza com o Teu Espírito Santo, Senhor, dá dom de profecia
profecia, a revelação da palavra, Senhor meu Deus. Cura os corações, Senhor meu Deus, e fala com cada um de uma maneira especial, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome o seu lugar aplaudindo o nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu li aqui no capítulo de Números, do seu verso 19, a respeito de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, dizendo o Senhor, ele não cumpriria. E Deus me deu um título para esta pregação, e o título desta pregação é o seguinte: o que Deus prometeu na minha vida se cumprirá. Aleluia. Você pode repetir comigo, igreja? Abra a tua boca, empresta a tua boca nessa noite para o Espírito Santo de Deus e profetiza sobre a tua vida agora, nesse momento. Diga comigo: o que Deus prometeu a mim, isto se cumprirá. Aleluia, louvado o nome do Eterno, aleluia. Irmãos, eu não quero fazer uma exegese desse texto, porém eu apenas peguei este versículo para falar das promessas de Deus, e esse versículo apenas para dizer que Deus não é homem para mentir. Todos nós temos promessas sobre a nossa vida, todos nós, Diácono Caco, nós temos promessas sobre a nossa vida. Você pode não saber disso, porque alguns de nós aqui recebemos uma profecia na nossa vida de alguém dentro da igreja, como é o meu caso. Uma certa feita, eu tinha 15 anos de idade, e entrando na igreja, participando de um culto, eu não tinha a fé evangélica ainda, mas aquela pregadora me chamou, fez uma oração e falou: você tem promessa de Deus na tua vida, e a promessa de Deus ainda vai te cumprir, tu não sabe, mas tu serás um pregador da palavra. E tanto Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que hoje eu faço a vontade de Deus. Mas não foi sempre assim, eu andei por caminhos tortuosos até chegar o dia de hoje. Irmãos, eu sempre trago uma mensagem de arrependimento, uma mensagem ali que vai confrontar as nossas vidas, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Mas nesta noite eu trago uma mensagem diferente, a qual o Espírito Santo ministrou no meu coração. Quando eu recebi o convite para ministrar nesta casa, eu falei: Senhor, eu sempre trago uma palavra forte, uma palavra dura, e muitas das vezes pode até machucar as pessoas que estão ali ouvindo, Senhor, mas eu queria falar algo que elas se arrependessem dos seus pecados, se achegassem a Ti e sentissem alegria, Senhor. E Deus ministrou no meu coração: fala das minhas promessas. Eu falei: Senhor, Tu sabe do zelo que eu tenho pela Tua palavra, Senhor. Eu tenho zelo pela Tua palavra, e sempre quando eu prego é arrependimento, Senhor. Como que eu vou pregar Tuas promessas? E Deus falou assim: bem, sei que Tu tens zelo, por isso que estou pedindo para Tu pregar. Tanto que Tu tens zelo da minha palavra, que Tu sabe que as minhas promessas são as minhas palavras. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus ali foi ministrando ao meu coração. Quero trazer para você uma conjectura, louvado seja Deus, e nós vamos viajar do Gênesis ao Apocalipse nas promessas de Jesus. E nesta noite você vai entender o propósito da tua vida sobre a face da terra. Você não sabe por que você foi criado, você não sabe a sua existência. Muitas das vezes você passa por dificuldades, você passa por angústia. Senhor, eu estou dentro da tua casa, eu te sirvo, eu estou te buscando, mas a minha família tem gente que está nas drogas ainda, tem gente que não conhece o Senhor. Eu quero uma libertação na minha casa. Por que isso está acontecendo? Você vai entender nesta noite o propósito de Deus ter criado você. E eu tenho certeza que você vai sair desta casa voando nas asas do Espírito Santo. Eu profetizo sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, preste atenção no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1. A palavra de Deus vem nos dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. Preste atenção, nós temos ali, as Escrituras nos falam muito sobre a criação da terra, mas fala pouco sobre a criação do céu. Então eu quero que você imagine comigo agora, e eu já, antes que alguém venha falar que é heresia o que eu vou dizer, eu quero dizer que eu tenho amparo bíblico para dizer isto. E heresia é aquilo que você fala que não condiz com a salvação. A nossa salvação está no Senhor Jesus, não por mérito, ninguém merece a salvação, mas é pela graça, favor de Deus sobre a nossa vida. Então não é heresia o que eu vou dizer. Conjectura comigo, entra na história para você entender agora. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Deus é poderoso, majestoso, grandioso, infinito, insondável. Ele não precisa de nós
sozinho na eternidade. Sim, nada existia. Antes de todas as coisas era Deus, porque Ele é. Presbítero Ico, Deus foi ministrando ao meu coração e foi dizendo: pode falar, meu filho, pode falar que eu estou contigo. Então eu vou emprestar a boca para o Espírito Santo e dizer para você o propósito da tua vida sobre a face da terra. Deus estava sozinho no céu, e quando Gênesis vem citar que Deus falou: haja os céus, Deus ali faz a expansão dos céus. Existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e naquela expansão do mundo espiritual, Deus cria serafins. Hajam serafins para a minha glória, para me adorarem. 6 asas em cada um, que todos me adorem. Os serafins estejam ao redor do meu trono. Hajam querubins para fazerem a minha vontade. E hajam anjos mensageiros para levarem a minha palavra e levarem as bênçãos onde eu quiser e fazer a minha vontade. E assim Deus cria aquela vastidão de seres espirituais. Porém, ninguém era como Deus. Deus determinou que os serafins o adorassem. E Deus chamou um querubim e falou: querubim, tu serás cheio de luz, portador da luz. E tu, no dia que eu te criar, no dia que eu te criei, melhor dizendo, foram criadas as pedras preciosas. E tu regerás o coral que irá me louvar. Tu serás querubim ungido. A palavra de Deus diz que esse querubim era perfeito nos caminhos do Senhor. Deus chama um outro anjo e fala: tu venha cá, você que não tem asas, você será chamado Gabriel, você está encarregado dos anjos mensageiros, você falará da minha mensagem, aquilo que eu te mandar, onde eu te enviará, tu irás. E Deus chama um outro anjo e fala: tu serás chamado arcanjo, o teu nome será Miguel, tu serás poderoso nas batalhas, porque o teu nome glorifica a mim. O teu nome, Miguel, significa quem é igual a Deus. Ninguém é igual a Deus. Aleluia, glórias ao Eterno. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Irmãos queridos, noiva do Senhor, Deus está rodeado da sua criação nos céus, no mundo espiritual. Porém, aquele anjo que ele criou, chamado querubim, começa a se desviar, a se corromper, porque ele era muito lindo, muito belo. E diz a palavra de Deus, em Isaías capítulo 14, que por causa da tua formosura corrompeste os teus pensamentos, desejaste no teu coração a subir ao mais alto das nuvens, disseste no teu coração: subirei acima dos anjos de Deus, colocarei o meu trono do lado e serei semelhante ao Altíssimo. Este querubim nós conhecemos hoje como Satanás, o diabo, Lúcifer. Mas não foi assim desde o princípio, porque a Bíblia diz que ele era sinete de perfeição. Se você quisesse olhar alguma coisa perfeita no céu, era Lúcifer. Era Lúcifer. Deus, quando faz a criação, chama todos os querubins, chama os serafins e diz assim para eles: uma coisa ordeno a vocês, porque eu sou Deus, eu recebo adoração e a minha glória não divido com ninguém. Por causa da minha glória, ninguém poderá ver a minha face. Que no dia que veres a minha face deixará de existir, você não mais existirá. Portanto, assim a Bíblia descreve que ninguém jamais viu a Deus. Nem anjos, nem os serafins. Nesse momento, imagina comigo, irmãos, entra na janela da eternidade nesse momento. Serafins estão rodeando o trono de Deus. 6 asas eles têm, não podem tocar o sol onde Deus está, lá no mundo espiritual, porque onde Deus está é lugar santo. Com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 asas eles voam, e porque não podem ver a face do Eterno, cobrem os seus rostos e dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Ninguém pode ver o Senhor, nem o querubim ungido. Porém Deus se entristece, porque Deus, no seu infinito amor e poder e sabedoria, criou todas as coisas. Deus estava sozinho, mas por ter tanto amor, Ele quis compartilhar a vida com outros seres.
E tudo que ele quer é obediência, é ter uma amizade sincera. Mas ele não achou isso no céu. Ele não achou isso no céu. Os anjos se corromperam. Este querubim arrastou com ele 1/3 dos anjos que estavam no céu. Satanás arrastou com ele. Então os anjos se corromperam no céu. Não eram amigos sinceros de Deus. Então Deus se entristece por causa do querubim. E Deus falou: eu vou fazer outra criação agora. O mundo espiritual já existe. Então nós entramos aonde Deus fala: haja a terra. E Deus assim criou a terra, os mundos, os planetas, as constelações, as estrelas e todo o universo a qual nós conhecemos. Deus criou o mundo físico. E a Bíblia vem citando ali no livro de Gênesis que Deus vai falando a cada dia que vai se passando: haja uma porção de terra seca, haja uma porção de águas separadas, unicamente onde se ajuntam as águas, haja animais que sejam selvagens, animais domésticos, animais que voem pelo céu. E Deus faz essa criação, Deus faz tudo para a sua glória, Deus faz tudo para glorificar o seu nome, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E a palavra não diz que Deus fez tudo porque Ele tinha amor. A palavra diz que Deus é o amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Preste atenção. A criação está toda formada. Pastor, me permita por gentileza tirar. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode glorificar o nome do Senhor. Essa igreja chamada Pentecostal. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele veio dos céus para ser adorado por você. Você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer na tua casa. Você veio adorar um Deus vivo e verdadeiro que fala com você. Aleluia. Louvado seja Deus. A criação estava formada. A criação física. Mas não tinha quem cuidasse dela. Então esse querubim ungido, imagina comigo, estou conjecturando, não está escrito, mas imagino eu, o querubim andando atrás de Deus, porque ele queria ser como Deus. Então ele queria saber os passos do eterno, cara. Deus visitando a sua criação, e o querubim caído passa e percebe que os animais não notam ele, porque é o mundo físico, os animais não podem ver o mundo espiritual. Porém, tinha um animal que notou o querubim. E ele chega para Deus com a sua cabeça baixa, não podia olhar o eterno, e fala assim: Senhor, eu percebo que os animais, a tua criação não pode nos ver, este mundo físico não pode nos ver, mas tem um animal ali que me notou, porque eu passei, ele me seguiu com os olhos. E Deus fala assim: querubim, qual animal que é? É aquele, Senhor. Ah, aquele da juba grande, amarela? Não, Senhor, aquele não, aquele outro do lado, orelhudo, que não pode mais procriar. Qual o nome dele, Senhor? E Deus dá um sorriso e fala assim: eu já te respondo, querubim, o nome dele. Deus ainda não tinha formado o homem. Neste momento Deus se abaixa até a terra, ali sobre a face das águas. Deus Todo-Poderoso olha a sua face sobre as águas, porque as águas são espelho, refletem a sua imagem. E Deus olha para a sua imagem e fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque quando ele olha para as águas, Deus vê 3 pessoas. Nós fomos criados numa tricotomia. Nós somos formados de matéria, corpo, alma e espírito. Só que nós somos limitados. Você olha no espelho, você não vê 3, você só vê o físico, porque nós somos limitados. Deus não, Ele se abaixa e olha para as águas. Quando Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Pai está olhando ali e vê o Filho e o Espírito Santo com Ele. Aleluia. Você foi criado à imagem de Deus. Assim como Deus, são 3 em 1, você é 3 em 1, entenda isso, irmãos. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é tremenda, porque as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, e nós já vamos chegar nas promessas, mas eu preciso descortinar o que Deus tem revelado no meu coração primeiro. Aleluia. Deus assim fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Satanás pensa que está falando com ele, porque Satanás não vê a face de Deus, não pode olhar para Deus, senão ele deixa de existir.
Então Satanás se alegra naquele momento e fala: Senhor, nós vamos fazer. Ele cogita no seu coração: serei semelhante ao Altíssimo, serei como Deus, vou ajudar Deus a fazer algo. E Deus diz: você não, querubim, façamos o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem o homem à sua imagem e semelhança. Aquele boneco de barro que Deus pega e faz. Você conhece a história, ele sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida. Então ali está formado o homem. Preste atenção que agora eu entro na mensagem que Deus colocou no meu coração. Até aqui foi a introdução que eu precisava passar para a noiva do Cordeiro. Você tem promessa na tua vida, e você muitas das vezes se abate pelo caminho, irmão Caco, porque você esquece das promessas de Deus na tua vida. Então a gente se abate, a gente é falho, mas nós precisamos lembrar todos os dias das promessas de Deus na nossa vida. Deus ali naquele momento faz a criação do homem. Sabe para que você existe? Você já ouviu de pastores em ministérios, em igrejas, que nós fomos feitos para adorar? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Nós somos formados para adorar, sim, mas esse não é o propósito principal. Deus revelou para mim, talvez você nunca ouviu isso, porque eu nunca ouvi de pregador nenhum, mas Deus revelou para mim, eu vou mostrar na palavra o propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e colocou sobre ele autoridade para governar esta terra. Quando Deus coloca autoridade sobre o homem para governar esta terra, Deus dá um mandamento para o homem. Lembra que Deus tinha dado um mandamento para os anjos: não poderás olhar para a minha face, no dia que olhar sereis destruídos. Nem serafins ao redor do trono ousam olhar para a face do Todo-Poderoso, o Eterno, que está aqui nesta noite. Deus dá uma ordem para o homem: tem uma árvore do jardim a qual você não pode tocar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela tocar, morrerás. Porém, comerás de todas as árvores, desfrutarás de tudo do jardim e sobre a face da terra. Mas este é o mandamento que eu dou. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus manda e nós obedecemos. Esse é o mandamento. Satanás estava ali próximo, ali ouviu a conversa de Deus com o homem. E sabe o propósito de Deus com você, que é homem, que é mulher? Eu quero ler aqui em Gênesis, do seu capítulo 1. Aleluia. Gênesis, do seu capítulo 1. Disse assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Você é imagem do Todo-Poderoso, aleluia, imagem e semelhança. E o que Satanás queria? Colocarei o meu trono ao lado do Altíssimo e serei semelhante a Ele. Deus não fez Satanás semelhante a Ele, mas Deus faz o homem semelhante a Ele. Começa a entender agora a raiva de Deus, de Satanás contra a tua vida. Começa a entender agora a raiva de Satanás contra a tua vida, porque ele desejava ser semelhante ao Altíssimo, mas ele não é semelhante ao Altíssimo, porque o seu coração é corrompido. Mas Deus nos fez semelhantes ao Altíssimo. A palavra diz isso: farei o homem a minha imagem e a minha semelhança, meu semelhante. E por que Deus criou o homem então? A Bíblia diz que na viração do dia, Deus visitava Adão todas as tardes. Imagina você, entra comigo mais uma vez na janela da eternidade e veja Deus descendo do alto dos céus e chamando Adão entre o jardim, falando: Adão, o que você fez hoje? Ó Senhor, hoje eu estou muito contente, hoje eu coloquei nome aos animais. Ah é? Como chama aquele animal cabeludo lá que é amarelo? Aquele lá eu coloquei o nome de leão, Senhor. Ah é? E o nome daquele outro orelhudo lá, barrigudo, que não pode mais gerar filhos? Aquele lá eu coloquei o nome de mula, Senhor. Ah, obrigado, Adão. E Deus vai até o querubim e fala: querubim, lembra a tua pergunta, como era o nome do animal que tu viste? Sim, Senhor, aquele animal orelhudo é mula. Tanto é que até a mula de Balaão viu o anjo, aleluia.
Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O homem fez isso, o homem deu nome às criaturas de Deus, porque Deus ordenou que assim fosse. E Deus caminhava com Adão na viração da tarde. Nós fomos feitos para adorar o Senhor, só que mais, a prioridade que Deus criou o homem é para ser semelhante a Ele, para ter um diálogo com Ele, para caminhar com Ele, como Adão caminhou naquele jardim. Deus criou a raça humana para nós sermos amigos de Deus. Deus me criou e criou você para nós sermos amigos de Deus. Esse é o propósito de você existir. E é por isso que Satanás tem tanto ódio da tua vida e quer destruir a tua vida, por causa que ele não conseguiu aquilo que Deus colocou em mim, colocou em você. Deus quer ter uma intimidade diferente com você. Deus quer ouvir, Deus tem saudade. Deus é um Deus que está no céu, mas tem saudade de ouvir a tua voz, ouvir você falar: Pai, eu estou aqui, Senhor. Pai, hoje eu fui caminhar naquele lugar, Pai, deu tudo certo, obrigado, Senhor. Pai, aquilo não estava muito de acordo, Pai, eu peço que o Senhor me ajude. Deus tem vontade de ouvir a tua voz. Esse é o propósito de Deus na minha e na tua vida, para que você seja amigo de Deus, não para que você saia da tua casa, venha a uma igreja como essa, dita pentecostal, e fique murcho aí. Não, lembra que você é chamado para ser amigo de Deus, glorificar o nome dele, e Deus tem promessa na tua vida. Ele tem promessa na tua vida. Ainda que nenhum profeta chegou para você e te prometeu nada, eu vou te mostrar na Bíblia que Deus tem promessa sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Deus caminha com o homem, mas o homem não foi perfeito nos seus caminhos. Você conhece toda a história. Adão e Eva acabam caindo, cedendo ali à voz da serpente. A serpente que enganou Eva falou tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Deus fala uma coisa para o homem: não toca. A serpente fala: pode tocar. Porque imaginou Satanás no seu coração: o homem é semelhante a Deus. Se eu derrubar o homem, me tornarei como Deus, porque eles obedecerão a minha voz em vez de ouvir a voz de Deus. Irmãos, quantas vezes eu e você somos chamados para ser amigos de Deus, para ouvir a voz de Deus, o que Deus fala conosco, e nós damos ouvido a Satanás, fazendo tudo errado do que Deus falou. Deus tem promessas para nós, e uma das suas palavras, como já foi dito, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, dizendo Deus, não cumpriria, prometendo, não faria. Deus prometeu pela tua palavra: tudo que sai da tua boca se cumpre. Aquele que pecar, morrerá. E naquele momento Deus já não podia mais andar com Adão. Deus tinha perdido o seu amigo. Deus fala para Adão: Adão, você não pode mais andar comigo. Agora você vai ter que sair do jardim. Você vai ter que ficar sozinho, porque eu procuro um amigo verdadeiro. Eu não procuro um amigo que me traia, um amigo que dê ouvidos ao meu inimigo e faça a vontade dele. Não, Adão, não é assim. Porém, Deus ali arquiteta um plano para a salvação, porque Deus é Deus e jamais ele perderia para Satanás. Aleluia! Saiba você que se você está passando por luta, por dificuldade, maior é Deus na tua vida do que Satanás, que quer te colocar para baixo, em nome de Jesus. Deus não perde uma batalha. General valente, vencedor de batalhas é o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Deus ali arquiteta o plano da salvação. E Deus então procura amigos fiéis para cumprirem o plano da salvação. Deus começa a andar ali no Antigo Testamento. Deus começa a andar ali em meio aos patriarcas. Só que os homens eram muito valentes, os homens eram sem amor, os homens só pensavam em casar, em dar-se em casamento. Os homens queriam construir torres, queriam fazer coisas que desagradavam a Deus. Deus não achou uma amizade sincera ali no início, até que, visitando a terra de Ur dos Caldeus, ele achou um homem que estava reto, buscando a face do Senhor. Este homem era Abraão. E ali começam as promessas para a raça humana, porque Deus chama Abraão e fala: Abraão,
faz a minha vontade, anda nos meus caminhos, ser perfeito, e eu cumprirei as promessas na tua vida. Irmãos, todos nós temos promessas. Tem promessas de Deus que irão se cumprir, independente de mim e de você. Mas há promessas de Deus para a nossa vida que são condicionadas. Há promessas que, para se cumprir na minha e na tua vida, você tem que ser obediente. E Deus fala para Abraão, e Abraão obedece a Deus, sai da sua terra ali e começa uma peregrinação, porque Deus prometeu uma terra boa para ele. E Deus ainda falou assim: Abraão, engrandecerei o teu nome, de ti sairão nações que dominarão a terra. E digo mais, uma das primeiras promessas para mim e para você que está aqui hoje. Tem alguém que é sozinho aqui, que nunca teve pai, que nasceu, sei lá, do vento, alguma coisa? Ou todos nós temos família? Todos nós nascemos de alguém? Todos nós tivemos um pai, uma mãe? Todos nós tivemos irmãos, tios, avós? Tiveram? Recebe essa promessa na tua vida: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Se você é nascido, se você tem família, essa é a primeira promessa de Deus para a nossa vida: serão benditas todas as famílias da terra em ti, Abraão. Você é uma família bendita, você é uma família abençoada, porque Deus o abençoou. Mas Deus fala para Abraão também: anda nos meus caminhos e ser perfeito. Ser perfeito? Como que nós vamos conseguir ser perfeito? Ah, Senhor, na eternidade Ele já tinha projetado como que Ele resgataria o homem para si, como que Ele restauraria a amizade do homem para consigo, porque o homem então pecou, o homem não podia ser mais amigo de Deus. Passa o episódio ali com Abraão. Deus faz muitas promessas para Abraão que se cumprem, e outras estão se cumprindo no dia de hoje, a qual eu mostrei para você. E Deus ali visita também outro homem ali, chama ele para ser libertador. Esse homem tinha uma palavra pesada, ele não falava muito bem, ele era gago, sabe? Mas ele tinha uma palavra forte, era um homem de coragem, o nome dele era Moisés. E Deus ali constrói uma amizade com Moisés, mas Moisés não foi um amigo sincero na presença de Deus, porque logo que ele começou ali a entender o chamado dele, que Deus tinha na vida dele de libertação, ele começa matando um egípcio. E Deus fala: não se faz assim, não se mata alguém, se enterra na areia. Pois bem, Deus esquece aquele episódio de Moisés. Mais na frente, já com o povo ali de Deus, ali sendo liberto por Moisés, estando na terra de Meribá, Deus fala com Moisés: Moisés, esse povo quer água, conversa com a rocha vai dar água para satisfazer eles. Moisés se desequilibra, o povo estava muito sedento ali e murmurando contra Deus. Moisés se irrita com aquele povo e dá uma cajadada na rocha e fala: vocês querem água? Beba desta água. E a rocha então dá água, mas ali ele não se mostrou um amigo fiel a Deus. Deus fala: não se faz assim, porque a rocha aponta para o meu filho bendito e santo. A rocha é o meu filho Jesus. Aleluia. O Novo Testamento vem nos dizer que a rocha que estava em Meribá era o Cristo Jesus, de onde sai água viva, e Ele tem essa água para dar para mim e para você esta noite. Louvado seja Deus. Deus está continuando procurando sobre a face da terra uma amizade que seja sincera. E Deus ali encontra nos patriarcas ali Jacó, encontra todos os patriarcas, mas ninguém era perfeito diante de Deus. Parece que eu estou imaginando Deus falando assim: eu preciso de alguém para ir, para alguém para fazer a minha vontade é ser amigo do homem novamente, mas como que eu farei isso? Deus tinha determinado que sem sacrifício, derramamento de sangue, não havia perdão de pecados. Quantas galinhas você já matou para perdoar os seus pecados? Conta para mim. Aleluia. Missionária Ana entendeu. Quantos carneiros você sacrificou, cara? Se não tiver derramamento de sangue, não tem perdão de pecados. Porém, o salmista diz que sangue de bodes, de ovelhas e de touros jamais perdoariam pecados. Precisaria do sangue de um justo. Precisaria do sangue de um justo para perdoar nossos pecados. E ali, eu vejo agora
Isaías, no seu capítulo 6, entrando no céu, vendo a criação dos anjos, vendo ali os serafins diante de Deus, e ele ali maravilhado naquela cena, é tomado pelo Espírito Santo, e Deus se levanta ali a sua voz na eternidade e diz: a quem enviarei por nós? Quem irá por nós? Isaías, cheio do Espírito Santo, fala aquilo que Jesus falou para Deus, o Pai. Parece que eu estou vendo ali se levantar do seu lado direito um ancião de dias, os seus cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, e da sua boca sai uma espada afiada, e clama na eternidade: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Aleluia! Você só está aqui hoje, você só pode entrar no reino dos céus, você só pode ser amigo de Deus, porque um dia Jesus falou na eternidade: eu vou, e eu vou derramar meu sangue, Pai. Filho, mas você sabe, imagina comigo o diálogo, Deus Pai ali conversando com Jesus, o Filho. Imagina só, tu és Deus, Filho, tu vai lá na terra. Vou, Pai, só que eu vou despir da minha glória, eu vou ser homem e vou cumprir a tua vontade, Pai. Pai, cumprindo a tua vontade, Senhor, eu quero que o Senhor restaure a amizade do homem contigo, Pai, porque eu vou descer lá e vou comprar para ti, Senhor, todos quantos o Senhor me der, e o preço vai ser o meu sangue. Preste atenção agora, vou te contar uma das histórias mais lindas que talvez você já ouviu, mas não parou para prestar atenção. Se você acha que falar de amor são livros de Shakespeare, se você acha que amor é Zezé de Camargo e Luciano cantando, se você acha que John Bon Jovi fala de amor, você não conhece o Jeová Todo-Poderoso que está aqui nesta noite. Ele é o amor. Ninguém ama mais que o nosso Deus. Por amar a humanidade, por querer nos resgatar, por querer que você tivesse uma vida boa, por querer que você não fosse para o inferno, Deus envia o seu Filho na terra. Acompanhe comigo isso. Está lá uma jovenzinha na cidade de Belém de Judá, prometida a um senhor já passado dos 40, era José, e ela ainda não tinha conhecido José, mas apareceu Gabriel, que nós falamos no começo, que era o mensageiro de Deus, e Gabriel fala para ela: Maria, bendita sois vós entre as mulheres. Quem és tu? Tu não és judeu, tu não és desta terra. Ora, o judeu fala Shalom Adonai, tu diz bendita és tu. E ele fala, o anjo fala para ela: sim, realmente eu não sou desta terra, eu sou do céu, e venho te trazer uma mensagem de Deus, uma promessa de Deus para a tua vida e para a humanidade. A maior das promessas para mim e para você que está sentado olhando para mim. Muitas das vezes, talvez você pode não estar entendendo nada, mas Deus vai trabalhar no teu coração, que você vai sentir a presença dEle. Deus vai falar com você em sonho, vai te visitar, vai te encher do Espírito Santo, porque Deus é Deus para fazer muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Ali, Maria então fica cheia do Espírito Santo, sem conhecer homem algum, porque o que estava no ventre dela é santo. Louvado seja Deus. E Satanás não contente, Satanás querendo frustrar os planos de Deus, faz uma perseguição para matar todo o menino que nascesse naquele período. Ali então os reis magos vêm para adorar o Senhor Jesus, falam com Herodes. Satanás entra no coração de Herodes e trama um projeto para assassinar os meninos, ali para assassinar o menino Jesus. Porém os reis magos, tendo uma divina revelação do Senhor, preste atenção naquilo que você tem nos seus pensamentos da noite, quando você dorme, nos teus sonhos, porque Deus visita os homens na sua visão noturna. Isso está escrito lá em Jó. Aleluia. Deus fala conosco. Sabe por quê? Nós não merecemos, mas Ele quer a tua amizade. Deus quer a tua amizade. E Satanás faz de tudo para que você não seja amigo de Deus. Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Satanás faz de tudo para que você seja inimigo de Deus. Coloca coisas atraentes no mundo, coisas que não agradam a Deus, para que você não seja amigo de Deus. Mas Deus esta noite te chama para ser amigo íntimo dele. Louvado seja Deus. Então ali, naquele projeto de Herodes de matar as crianças, os reis magos, pela divina revelação, vão por outro caminho e não contam a Herodes. Mas nós sabemos, a Bíblia Sagrada vem nos descrever ali
que Herodes propõe uma matança sem igual naquela época, tentando matar o nosso Salvador Jesus. Todas as crianças de 2 anos para baixo foram mortas naquela época. Mas o Senhor Jesus, Deus o guardou, Deus o Pai, porque ali ele não estava como Deus, ele estava como um de nós, e precisava ser justo para derramar o seu sangue para nos purificar. Ali então, passado esse episódio, Satanás já foi frustrado o plano dele, e será até a consumação dos séculos, e será frustrado na minha e na tua vida o plano de Satanás. Fica firme na rocha, confia nas promessas do Senhor, porque mais tem o Senhor para fazer na tua vida do que Satanás para querer tirar. Aleluia. Ali então se passam os anos, o Senhor Jesus cresce em graça e sabedoria. Agora o Senhor Jesus está pregando e ele quer fazer amizades, e Jesus ali ora ao Pai e fala: Pai, eu quero 12 amigos, Pai, mas 12 que andem comigo, Senhor. Sim, então Pai ali ilumina o Senhor Jesus depois de uma longa oração, porque ele tinha intimidade com Deus, assim como eu e você devemos ter, falar com Deus tudo que nós devemos fazer, direção para Deus, onde nós devemos ir, com quem nós devemos falar. Jesus ali separa 12, mas no meio dos 12, um era o diabo. 12 amigos, 12 irmãos na fé, 12 apóstolos, 12 discípulos. O Senhor Jesus ali trabalha na vida deles, vai falando com eles durante 3 anos e meio. Agora eu quero que você imagine comigo, preste atenção, porque chegou uma hora especial na minha e na tua vida, e uma hora muito difícil na vida do Filho de Deus. Acompanhe comigo, porque essa é a maior história de amor que eu falei que ia contar para você. Preste atenção quanto que custou para Deus ter a sua amizade. Na última ceia, Jesus estava à mesa com os 12. E Jesus fala na mesa: um que molha o pão junto comigo no prato, esse é o diabo, me trairá. Judas Iscariotes faz isto. Sai dali daquela mesa ali da última ceia do Senhor e vai entregar ao Senhor as autoridades, porque era contrária à obra de Deus. Satanás colocou na cabeça dele que se ele matasse, ajudasse a matar a Jesus, o Filho de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas Satanás não é onisciente, não sabe que esse era o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Preste atenção, irmãos. Queridos, o Senhor Jesus está angustiado, então sai dali daquela ceia e vai para o monte orar. Ele começa a orar com os 12 e fala: orem comigo. Imagina você, um Deus Criador, o Senhor Jesus pedindo oração. Ele era carente de amigos, ele estava na terra como homem, porém sem pecado. Sem pecado. Jesus chama os 12 para orar. Os 12 não, porque um era diabo, se voltou e foi para a cidade fazer o que tinha que fazer. Leva os 11 para o monte. No meio daqueles 11, eles dobram o joelho e falam: sim, Senhor Jesus, e começam a orar junto com Jesus. Imagina uma oração bonita, sabe, cara? Aquela oração: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai das luzes, Pai da eternidade. Não era isso que Jesus queria. Ele estava sofrendo porque, como homem, ele já estava angustiado, mas como Deus, ele sabia que sofreria naquela cruz. Então ele se angustia no meio daqueles 11. Ele vai mais um pouco adiante e chama 3 que eram mais amigos íntimos dele. Eram Pedro, Tiago e João. Fala: orem comigo, meus amigos, eu preciso de oração, ajudem-me, estejam comigo neste momento. O Senhor Jesus começa a suar sangue. Jesus sofreu coisas que eu e você não sofremos, para nós estarmos aqui hoje, para nós falarmos com Deus, para nós entrarmos no Santo dos Santos. Jesus sofreu coisas que você não sofreu. Jesus suou sangue, suando sangue. Eu acredito que os amigos perguntam para ele: Senhor, tu está bem? E a resposta dele foi a seguinte: eu não estou bem, minha alma está angustiada até a morte. Aleluia. E isto os evangelhos relatam que Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ali Jesus se levanta e fala: vamos, se cumpriu o tempo, é hora de eu cumprir o propósito para aquele a qual Deus, o Pai, me enviou a esta terra. Ali Jesus, saindo do jardim, ainda é surpreendido pelos guardas e pelos fariseus, que o prendem e o levam para um julgamento, mas um julgamento corrupto.
Como que você julga e condena um justo? Mas era necessário para que nós fôssemos amigos de Deus novamente. Jesus ali foi jogado de um lado para o outro. Vai para Pilatos, vai para Caifás, volta para Pilatos. Jesus estava sofrendo, foi sentenciado a tomar 40 chicotadas. Acompanhe comigo, Jesus sofreu aquilo que eu e você não sofremos. O chicote que foi batido ali em Jesus tinham, dizem os historiadores, de 8 a 12 cordas, e cada ponta dessas cordas, 4 ossos quebrados de carneiros para cortar a pele do condenado. Jesus ali sofre 40 chicotadas. Os historiadores dizem que parte do seu pulmão dava para ser visto. Jesus está sangrando por causa do meu e do seu pecado, por causa daquilo que eu e você fizemos ontem, na semana passada, o ano passado, por causa daquilo que eu e você fizemos hoje, que desagradou a Deus. Jesus sangrou, o pulmão dele ficou exposto, cuspindo sangue, fraco, caído no chão. Ali levam o Senhor para ser crucificado, zombam dele, cospem na cara dele, batem com um cano na sua cabeça, lhe põem uma coroa de espinhos. Cada espinho daquele tinha mais de 5 a 8 centímetros. E aqueles espinhos, eles não colocaram com cuidado na cabeça de Jesus, não, porque era bandido, tinha que sofrer. Colocam e batiam na cabeça dele: vai, rei, fala alguma coisa, tu não é rei? Zombaram do meu e do seu Jesus. Depois de fazer ele passar por todo esse sofrimento, ainda não satisfeitos, pegaram o crucifixo que não era dele. Aquela cruz era de Barrabás, não era de Jesus. Mas no fundo, Barrabás era só o homem que estava ali simbolizando a mim e a você, porque aquela cruz era minha. A morte era para mim e era para você, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência a Deus. Fazem Jesus carregar aquela cruz pesada. Os historiadores também dizem que ele não carregou a cruz toda, porque toda a cruz pesava mais de 200 quilos. Ele carregou apenas o postíbulo. O nome, pastor? Postíbulo. Que era onde eram pregados os braços. Jesus carrega, e já fraquinho, não aguentando mais, ele cai ao chão. Porém, no momento que ele cai, onde estão os amigos dele? Não tinha amigos. Nos seus 3 anos e meio de ministério, ele pregava, fazia milagres, vinham até ele, surdos e ouviam, cegos e enxergavam, coxos e saíam andando. Leprosos ficavam curados, mudos falavam e mortos eram ressuscitados. Mas naquele dia não. Naquele dia ele estava sozinho. Como ovelha muda foi levada ao matadouro, e assim como muda foi designada, não abriu a sua boca, diz o profeta Isaías. Jesus cai, e quando vai ao chão, parece que está tudo acabado, não tinha forças mais para levantar. Então os soldados pegam um tal de Simão Cirineu para ajudar Jesus. Eu quero dizer para você, não se entristeça por causa das suas aflições, não. Por causa das tuas angústias, por causa da tua dor, por causa do teu sofrimento. Quando você estiver mais sem forças, quando você acha que não tem mais jeito, que você não aguenta mais, Deus manda um Simão Cirineu na tua vida para te ajudar. Aquele homem pega aquele pedaço daquela cruz e ajuda Jesus a chegar no alto do Gólgota, que significa Monte da Caveira. Ali estavam reunidos os fariseus para acusarem Jesus. Estava reunida a multidão, mulheres choravam por Jesus. Essas eram amigas fiéis, mas não tinham coragem de fazer mais nada, porque era necessário ele passar por tudo aquilo que o Pai ordenou. Pegam Jesus, crucificam, pregam uma mão dele naquele postíbulo. Porém, a outra mão não dava para ser pregada, porque a cruz não era dele. Barrabás tinha os braços maiores do que Jesus. E para facilitar na hora da pregação,
os soldados faziam um buraco nas mãos, na cruz, antes da crucificação real. Então ali, Jesus é crucificado numa das suas mãos, a outra não alcança o buraco, mas eles desconjuntam o nosso Senhor Jesus, esticam ele e tiram o ombro dele fora do lugar. Olha o sofrimento que ele passou por mim e por você, para eu e você estar aqui nesta noite, falar que ele é santo, ele é poderoso, ele é majestoso, para dizer que ele é o Senhor da minha vida e da tua vida. Ali pregam o Senhor Jesus naquela cruz, puxam por uma corda, levantam ele, é escárnio e zombaria para todos. A palavra de Deus diz: maldito é aquele que foi levantado no madeiro. Eu e você éramos para ser maldito, mas Jesus falou para o Pai: Pai, eu troco de lugar com eles, abençoa eles que sejam benditos e me amaldiçoa, Pai. Jesus ali era maldito naquela cruz para nos salvar. Ali, fraquinho já, perdendo quase todo o seu sangue, ele olha para o céu e vê o Pai. Imagino ele falando com o Pai: Pai, obrigado, Senhor. Pai, eu estou aqui, estou cumprindo a tua vontade. Mas naquele momento ele não era o filho amado. Naquele momento ele carregou o meu e o seu pecado, porque o pecado da humanidade toda estava sobre Jesus, estava sobre os ombros dele. Então o Pai fecha a cortina do céu e vira as costas para Jesus. E naquele momento Jesus brada: Pai, por que me abandonaste? Deus abandonou o Filho naquela cruz por causa do meu e do teu pecado. Olha quanto custou a minha e a tua amizade. Dê valor ao Deus que você serve, dê valor ao seu Senhor, não desanima pelo caminho. O Senhor Jesus ali então abaixa a sua cabeça. Satanás entra no ladrão da esquerda e ele vem zombar e diz: Ei, tu aí não és rei? Salva-te a ti mesmo e a nós, desce dessa cruz agora. E os soldados riem, zombam de Jesus mais uma vez. Jesus ali triste, sozinho. O Pai já tinha virado as costas para ele, mas o Espírito Santo equilibra o jogo, entra no ladrão da direita, e o ladrão da direita ali, por um momento, se arrepende do que ele tinha feito, levanta a sua cabeça e fala: Ei, você aí do outro lado, por que você está zombando desse homem? Ele é justo, ele não merece o que ele fez, nós merecemos a condenação, mas este homem é justo. Então ele lê o letreiro que estava em cima da cruz: Rei dos judeus. Então aquele ladrão, aquele bandido da direita fala: Ô rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Naquele momento Jesus se alegra e fala: valeu, Pai, obrigado. Aqui na cruz eu fiz um amigo, Pai. Ele acreditou em mim. Então Jesus fala para aquele bandido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele vem falar para mim e para você: creia nas promessas do Senhor, porque o paraíso é promessa de Deus para mim e para a tua vida. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus ali naquele momento já está cansado e sabendo que tudo tinha se consumado, ele prefere entregar a sua vida antes que um dos dois ladrões da cruz morresse. Sabe por quê? Ninguém que está morto encontra o caminho de Jesus, continua morto. Se algum dos ladrões morressem primeiro que Jesus, ao lado de Jesus eles ressuscitariam. Jesus ali não podia ser morto, mas ele entrega o seu espírito a Deus. Como que você mata o dono da vida? Fala para mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ali naquele momento, ele olha para o céu e fala: Pai, eu cumpri toda a tua vontade. Uma palavra que em grego Jesus fala ali é tetelestai. Pai, está consumado, eu cumpri toda a tua vontade, em tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia vem nos dizer que naquele momento há um terremoto sobre a face da terra, pedras são rompidas, rochas se fendem, ali sepulcros são abertos, e o véu do templo, do santo dos santos, se rasga de alto a baixo. Sabe para quê, crente?
Não é para você entrar numa igreja pentecostal e ficar murcho, vazio, não. É para você entrar aqui e dar glória a Deus, porque você está diante de Deus. Hoje nós podemos entrar dentro dos santos e dizer glória ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glorifica o nome do Senhor, crente. Exalta o nome dele. Ele morreu na cruz, ele rasgou o véu para isso, para eu e você estarmos aqui hoje, fazendo a vontade dele. Aleluia! Louvado seja Deus. Aí o Senhor então morre e é sepultado. Ali a Bíblia vem nos dizer que ele fica 3 dias no seio da terra. E ali ele fala com Deus, o Pai, porque ele sobe às alturas e fala: Pai, está aqui minha alma, o meu corpo está lá, eu vou ressuscitar. Mas Pai, eu cumpri a tua vontade, Pai. Cumpre, Senhor, na vida deles, para que sejam teus amigos também, Pai. Louvado seja Deus. Após 3 dias ali, no seio da terra, cumprindo a sua palavra que Deus tinha falado para ele, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Filho de Deus ressuscita. O dono da vida está de volta à vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali o Senhor Jesus faz promessas para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos muitas promessas de Deus. A Bíblia vem citar mais de 8.600 promessas para a tua vida. Nem se eu ficasse aqui a noite toda, a semana inteira, não conseguiríamos falar das promessas de Deus para a tua vida. Conheça a palavra de Deus, examine as palavras de Deus, porque é palavra de vida para você. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. No seu livro de Evangelho segundo João, não precisa abrir, não. Aleluia. O Senhor Jesus, numa oração que estava sobre a face da terra, ele fala o seguinte: preste atenção. Você lembra que eu falei que o propósito da tua vida sobre a face da terra não é só ser adorador, mas é ser amigo de Deus? A partir do verso 11 está escrito assim, ó: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês se amem uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Preste atenção, irmãos, eu vou repetir: ninguém tem maior amor do que este, em dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são os meus amigos. Nós somos amigos de Deus. Jesus que falou isso, não sou eu que disse. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os tenho chamado amigos, porque tudo quanto recebi do meu Pai tenho dado a conhecer a vocês. Não foste vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. Portanto, amai-vos uns aos outros, cumprir a minha vontade e sereis meus amigos. Você é chamado para ser amigo de Deus. Você é chamado para ser vencedor e não derrotado. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Aleluia! Louvado seja Deus. A promessa de Deus para mim e para você é que Ele morreu, ressuscitou, subiu ao Pai e falou: eu não vos deixarei órfãos, mas vou deixar para vocês outro Consolador, o amigo Espírito Santo. Ele é nosso amigo e Ele está aqui. Aleluia! Seja você cheio do Espírito Santo de Deus. Clame a Deus para que Deus derrame sobre a tua vida dons do Espírito. Você seja cheio, seja amigo de Deus. Seja você um adorador, amigo de Deus. Para isso nós precisamos cumprir a vontade de Deus, que é ouvir a sua palavra e não dar ouvido a Satanás. Se esquiva das coisas do mundo, foge das coisas do mundo que vai te matar lá na frente. Ouve a voz de Deus e você viverá. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero finalizar com Apocalipse capítulo 1, que diz assim, Apocalipse capítulo 21. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.
Se você ouviu essa mensagem, você ficou mexido com o sacrifício de Cristo Jesus, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está te chamando para ser amigo dele. Aleluia, Jesus. Deus quer ter intimidade com você. Louvado seja Deus. Nós que somos pregadores da palavra, esta casa está cheia de obreiros, mas tem alguns irmãos que ainda não são obreiros do Senhor. Mas você é chamado a ser amigo de Deus, a fazer a obra de Deus, a conversar com Deus, porque Deus fala conosco, mas Deus fala com você também. Se você dobrar o teu joelho, Deus fala com você. Deus quer a tua amizade. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, verso 4 está escrito: mais uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. Eu, Deus, enxugarei dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Promessa de Deus para mim e para a tua vida, uma nova terra, uma nova Jerusalém, um lugar onde não tem pecado, não tem dor, não tem morte. Você não vai ter mais doença, você não vai ter mais sofrimento, você não vai ter mais dor. Lá só vai existir alegria, você vai estar junto com Deus. A promessa é que Satanás não venceu, não conseguiu nos tirar da presença de Deus. No começo sim, com a queda de Adão, mas Jesus descendo do céu, deixando ali a sua glória, se fazendo carne, morreu por mim e por você, para que nós herdássemos as promessas de Deus, para que você tivesse vida. Louvado seja Deus, aleluia, Senhor. Obrigado por esta promessa, Senhor. Mas a maior promessa é esta. Se coloque de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. A maior promessa é esta ainda. As promessas de Deus não se acabaram. Você tem promessa de prosperidade na tua vida. Aonde colocar a planta dos teus pés, eu te darei, se for fiel a Deus. Confie em Deus e tudo mais Ele fará. Eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela tua destra, que te seguro com a minha destra fiel e não te deixo cair. Se você passar pelo fogo, você não se queimará. Se passar pelas águas, elas não te submergirão, porque eu estou contigo. Promessa de Deus para mim e para a tua vida, mas a maior delas é esta daqui: que o Senhor Jesus desceu do céu, se fez carne, andou entre nós, morreu, derramou seu sangue para nos perdoar, ressuscitou, subiu ao céu e de lá voltará para nos levar com Ele. Aleluia. Quem vai subir com o Senhor Jesus? Só você. Aplauda o nome dele e dê um grito de glória a Deus nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Venha até aqui à frente, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero pedir para a missionária Ana estar louvando junto com o diácono Caco, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Venha até aqui à frente, igreja. Vem todo mundo aqui à frente, vem todo mundo aqui, nós vamos estar orando por vocês, em nome do Senhor Jesus. Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo. O Senhor Jesus tem algo grande para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Sangue do sol, sem vergonha,